Bom dia, minha igreja. Eu soube aqui pela nossa irmã e o convidado do esposo dela, o vice-presidente dos Correios, e eu quero dizer para ele que nós gostamos muito de cartas aqui. E é nesse púlpito que nós abrimos as cartas mais preciosas que já foi enviada para alguém. A palavra de Deus é carta de Deus para nós. Então, sinta-se em casa. Quando a irmã me estendeu o convite para estar aqui com os irmãos hoje, por conta desse enfoque sobre o abuso e a violência, enfoque de prevenção, de proteção, ela me passou também o esboço de um sermão. E eu fiquei feliz com o esboço, porque normalmente quando se faz uma palestra sobre abuso e violência, costuma-se apresentar estatísticas e fatos e ocorrências. E são tão terríveis esses fatos, que eu fiquei feliz que o esboço do sermão não nos trouxe isso. Porque afinal de contas hoje é sábado, é dia de alegria, é dia de repensar o que Deus tem feito por nós, o que Ele faz por nós. É dia de nascermos de novo, é dia de falar de amor, é dia de gratidão. E eu fiquei feliz. Mas como é que a gente concilia isso, hein? ênfase na proteção contra o abuso
e a violência. Em 2001, eu me inscrevi na UNB para fazer um curso de pós-graduação e desse curso eu tenho esse livro, Novos Olhares sobre a Gestação e a Criança até os 3 anos. Eu adorei esse tema, eu amei esse tema. Mas infelizmente eu não pude fazer o curso. Comecei, paguei, mas no sábado eles não me liberaram. Muita tristeza, mas sabendo das minhas escolhas, eu preferi estar na igreja no sábado. Mas fiquei com o livro. E o livro é o livro que eu quero servir de apoio para o nosso estudo hoje. Já valeu a pena ter me inscrito, pastor, porque esse livro é fantástico. Se bem que esse livro, apesar dele trazer o título Novos Olhares sobre a Gestação e a Criança, dia muito que a gente sabe que está escrito aqui. Dia muito. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Zacarias. No capítulo 4 e no verso 6. E é nesse verso que eu gostaria que fôssemos embalados essa manhã. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 8, 4, verso 6. Mas eu gostaria de acrescentar mais 2 versos no livro de Isaías, essa carta que o Senhor enviou para seus filhos. Deus fala do desejo que Ele tem para seus filhos. O meu povo habitará em morada de paz. Isaías 32, verso 18. E em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Em Isaías 60, verso 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Essa é a mensagem que o Senhor quer nos dar essa manhã. Nessa manhã em que se fala sobre a proteção contra abuso e violência. Mas esse livro fala uma coisa interessante. Ele diz que o modelo biomédico do ser humano, ou seja, aquele modelo que há muito tempo se tratava em consultórios médicos, é um modelo que trata o ser humano apenas como uma máquina. Está doente? Precisa dessa droga. Está com dor de cabeça? Precisa de um analgésico. Está com febre? Necessita de um antitérmico. Está com pressão alta? Precisa de um antihipertensivo. Esse é o modelo biomédico que prevalece nas escolas das ciências de saúde. Esse modelo prioriza somente a saúde física, mas se esquece um pouco dos aspectos mental, relacional, emocional e social. Esse modelo não leva em consideração a existência de uma interação complexa e importante entre os aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais. Somente nas últimas décadas, esse modelo tem sido questionado. Mas olha interessante o que diz Hipócrates no século XIX a.C. O homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas do encéfalo, vem a alegria, o prazer, o riso, a diversão, o pesar, o ressentimento, o desânimo, a lamentação, por esse mesmo órgão tornando-nos loucos e delirantes. Medos e terrores nos assombram. Nesse sentido, sou da opinião em que o encéfalo exerce poder sobre o homem. Então é no cérebro que está o centro de tudo. É
relacionamos. É no cérebro que nós nos tornamos loucos e delirantes. É no cérebro que estão guardadas as nossas emoções, onde se registram as nossas histórias. Cada história determina o nosso comportamento, o nosso perfil psicológico. E olhando um pouco a anatomia, se a gente pode dividir o cérebro, nos livros acadêmicos, procura explicar a neurociência, uma ciência nova que estuda neurologia em conexão com o comportamento. Ele diz que aqui na região frontal do cérebro é onde está a região do pensamento criativo. A região onde a gente, quando está executando as tarefas difíceis que exigem estratégia, a região onde tem mais disparos de energia, as conexões entram em ebulição. Quando antigamente se fazia lobotomia em determinados pacientes psiquiátricos, e quando fazem a lobotomia da região frontal, o paciente normalmente fica sem atitude, perde a noção de estratégia. Uma coisa simples. Vamos pensar aqui uma coisa simples. Eu tenho 3 coisas para fazer. Eu tenho que ir ao supermercado, eu tenho que deixar meu filho na escola, eu tenho também que ir ao médico. Aí eu marco a minha consulta estrategicamente quando sair de deixar meu filho na escola, e vai ter que ser um dia em que a minha empregada, a minha secretária esteja em casa para cuidar disso, daquilo que eu não posso, porque eu tenho que ir ao supermercado, porque eu tenho que ir ao médico. Isso é estratégia. Quando nós planejamos o nosso dia a dia, estrategicamente, passo ali primeiro, depois ali, depois vou ali, porque tudo é no caminho. Isso é estratégia. E quem faz isso é o nosso lobo frontal. Aqui, esse lobo occipital aqui atrás é responsável pela visão. Mas em todos esses lobos estão interagidos, estão conectados. Porque o lobo temporal é responsável pela memória. Então, o que acontece? Se eu vejo uma barata, eu posso não ter reação de medo. A minha filha derruba a casa com uma barata. Mas tem gente que não tem medo. Por que umas reagem com temor e outras tanto faz? Lá, no lobo temporal, num lugarzinho, numa estrutura chamada hipocampo, estão guardadas as nossas memórias. E quando os nossos olhos, que são comandados pelo lobo occipital, vê a barata, e o nosso lobo temporal tem na memória experiências dolorosas, então a nossa reação é de pavor e temor. Então está tudo conectado. Nada funciona sozinho. Nada. Nós não somos máquina. Nós somos emoção. Nós somos história. Nós somos experiência. Boas ou desagradáveis. Felizes ou infelizes. E por que tudo isso é de importância? Porque você vai ver, sem eu precisar falar, que coisa terrível é o abuso e a violência no lar. Que maldade que é para o ser humano o abuso e a violência. Se nós pudéssemos, pastor, o nosso cérebro, para caber aqui dentro, ele é tudo preguiadinho. Se nós pudéssemos espalhar assim, como quem espalha assim, uma massa de pizza, ele não daria o tamanho de uma folha de jornal. Mas aí no cérebro, nós adultos temos 80 bilhões de neurônios. As criancinhas, quando nascem com 100 bilhões.
Depois vai se arranjando, alguns morrem, alguns desaparecem, mas na fase adulta, sem nenhum trauma, sem nenhuma lesão, nós temos em torno de 80 bilhões de neurônios. E cada neurônio tem mais de 10 mil conexões, pastor. Multiplica 80 vezes 10. E tudo conectado um com o outro. E o que é o neurônio? É a célula básica do sistema nervoso. Poderíamos dizer, grosseiramente, comparando o neurônio com uma árvore. Cada folha se conecta com outro neurônio. São milhares de conexões. Essas saliências que saem da célula, que a gente chama de dendritos no neurônio, cada uma se conecta com o outro, que cada neurônio tem esses dendritozinhos, né? E tem um prolongamento chamado axônio. Esses dendritos recebem as mensagens de outros neurônios e envia a mensagem por esses prolongamentos. E nesse contato, desse prolongamento com cada folhinha, porque cada neurônio tem em torno de 10 mil conexões, ou seja, 10 mil folhas para se conectar. 10 mil folhas. E entre essa folha e esse prolongamento tem um espaço chamado sinapse. E dependendo do que você está vendo, você está ouvindo, você está cheirando, você está degustando, aquele neurônio libera uma química chamada neurotransmissores, e essa química manda a mensagem para aquela folha. E aquele neurônio que recebe, então manda a mensagem. Se for um perfume que lembra alguém, aquele neurônio lá no lobo temporal, que é o centro da nossa memória, associa aquele perfume, aquela pessoa querida, música. Do mesmo jeito, tudo interligado. Esses neurotransmissores têm nomes, são vários. Quando a pessoa está deprimida, muitas vezes é porque estão envolvendo esses neurotransmissores. O estado de humor depende desses transmissores. Quando o neurônio não está liberando perfeitamente esses neurotransmissores, que nós chamamos um deles muito importante, que é o do humor, da alegria, da felicidade, é a serotonina. Mas tem um outro, a endorfina. Alguém aqui já ouviu falar da endorfina? Todos ouvimos falar. Perdão produz endorfina, a paciência, palavras de amor, faz com que esses neurônios produzam esses neurotransmissores que levam para o que recebe, aquela folhinha de água que está conectado àquele axônio, e então aquela sensação de prazer, de paz. Falando de abuso e violência, é o contrário também. Quando nós estamos sob uma situação de abuso e violência, esses neurônios vão produzir esses hormônios e vão trazendo essa sensação de estresse, essa sensação de infelicidade. E todo o corpo padece. Mas o enfoque que o sermão me trouxe, o esboço que ele me trouxe, ele quis que hoje se falasse nas nossas igrejas, em todo o Brasil, sobre a importância dos primeiros anos de vida. O que acontece? O que acontece na cabecinha de uma criança quando escuta palavras de amor e quando escuta ou é vítima de abuso e violência? O
que acontece? Precisamos entender isso. Aqui diz assim, gostaria de ler isso para os irmãos. Bem antes disso, pastor. Bem antes disso. O Lar Adventista, página 255. O efeito das influências pré-natais é olhado por muitos pais como coisa de só menos importância. O céu, porém, não considera assim. O Lar Adventista, página 256. Mesmo antes do nascimento da criança, deve começar o preparo que a habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. Se antes do nascimento de seu filho, a mãe é condescendente consigo mesma, egoísta, impaciente, exigente, esses traços se refletirão na disposição da criança. Assim, muitas crianças têm recebido como herança quase invencíveis tendências para o mal. Mas se a mãe se atém, sem reserva aos retos princípios, se é temperante, abnegada, bondosa, amável, esquecida de si mesma, ela pode transmitir ao filho os mesmos traços de caráter. Educação, página 276. Sobre os pais, bem como as mães, recai a responsabilidade do primeiro ensino à criança, tanto como do ensino posterior. E a ambos os pais é urgentíssima necessidade de preparo cuidadoso e completo, antes de tomar sobre si as responsabilidades da paternidade e maternidade. Homens e mulheres devem familiarizar-se com as leis do desenvolvimento físico, com a fisiologia, a saúde, as influências pré-natais, as leis de hereditariedade, sanidade, vestuário, exercício, tratamento de doenças. Devem também compreender as leis do desenvolvimento mental e do ensino moral. Uau! Dá até medo de engravidar desse jeito, não dá? Dá sim. Porque você, minha querida irmã, é responsável por uma alma. Você é responsável por uma criança, um cidadão. E muito do que ele vai ser depende do que você é. Muito. Mas olha o que diz o nosso livrinho. A nova disciplina da neurociência, aqui na página 358, ao se ocupar do estudo da natureza primordial das primeiras relações, trouxe importantes contribuições ao entendimento do que se pode se considerar como sistema regulador mãe-bebê. O recém-nascido necessita do córtex materno. O recém-nascido necessita dos cérebros da mãe, do cérebro. Lígia, o seu bebezinho necessita do seu cérebro. Já pensou nisso? Para organizar de forma adequada as redes neurais de informação. O que é rede neural? Rede neural é isso. Cada conexão do axônio com a folha, lembra? Cada conexão de um axônio de um neurônio, engatando aqui num detritozinho, numa folhazinha da célula, é uma conexão neural. Então, é o cérebro da mãe que vai determinar que tipo de conexões vai haver. Que tipo de conexões? Isso é o que está dizendo esse livro. Mas a gente já leu isso de profecia. Conforme a criança cresce, seus órgãos também o fazem. O fígado, o pâncreas, o estômago. Aqui está escrito na página 364. E os pulmões aumentam. Mas enquanto a maioria dos órgãos cresce simplesmente pela produção de novas células,
modificando as células existentes. Entendeu? As crianças crescem, as células do estômago, do pâncreas, do pulmão vão se renovando, vão nascendo outras e outras, mas as células daqui, não. Elas já nascem com todas elas. Todas. Por isso que uma lesão do sistema nervoso, não tem cura. Porque as células nervosas não nascem de novo. O que acontece com a criança quando está crescendo é a modificação da célula. Não é a multiplicação. É como ela se modifica. Que tipo de conexão? E essa modificação, ela é resultado das experiências que ela vive. Dá para perceber o estrago que é se ela vive experiências de abuso e violência. Porque o seu cérebrozinho apenas sofre modificações. Não tem como criar novas células. Dá para perceber o valor que é expressões de amor, de incentivo, expressões de carinho, de abraçar. Que tipo de conexão aquela criança vai formando na sua mente, no seu cérebro? Maravilhoso isso. Mas eu vou continuar lendo aqui. Assim, os 100 bilhões de neurônios que constituem o patrimônio genético do recém-nascido tendem a se manter estável. O cérebro cresce por modificação desses neurônios pré-existentes. Agora olha aqui o que diz na página 354. Enquanto o pai está tentando confortar um bebê que chora, ou uma mãe conversa com seu filho numa relação olho no olho, ou enquanto o neto ouve a história que o avô lhe conta, numa questão de segundos. Está aqui na página 354. Numa questão de segundos, milhares de células do cérebro dessas crianças se desorganizam, se organizam, se reorganizam pelo estímulo dessas experiências particulares. Enquanto você embala seu bebê, você está fazendo um ser. Você está dando moldura. Isso a gente chama a plasticidade do nosso cérebro. Você pode fazer. Existe uma plasticidade. Formam-se novas conexões, conferindo definição, complexidade, circuito que poderá permanecer pelo resto da vida e se constituir no que será o adulto. Afinal, o cérebro é o único órgão do corpo que se autoesculpe. A partir da experiência, o aprendizado da experiência modifica e reorganiza a estrutura e a fisiologia do cérebro. Vou continuar lendo, se vocês me permitirem. A ideia de que o gene é determinante do que o homem é esteve muito no pensamento contemporâneo e justificava situações sociais, classificando os indivíduos como raça superior, raça inferior. Mas a neurociência tem se encarregado de mostrar que, através do processo de desenvolvimento iniciado antes do nascimento, o cérebro é afetado pelas condições do ambiente, da nutrição, dos cuidados e do tipo de estimulação. E o impacto é dramático e específico, afetando a estrutura anatômica do cérebro de tal modo que nenhum indivíduo é igual ao outro. Porque cada um processa diferente suas experiências com o ambiente. A história da barata. Meus queridos, eu tenho pavor à vaca. Quando eu era criança, papai
pai tinha uma fazenda e tinha muito gado lá, juntava o gado dos meus tios, do meu avô, e todo mundo ali, quando era época de vacinação. Eu não sei que experiência eu tive, pastor, que eu tenho pavor de vaca. Eu devo ter visto alguma coisa terrível lá no meu hipocampo, lá na minha memória, que o meu lobo hospital mandou e guardou aqui no meu hipocampo. O hipocampo fica na massa cinzenta, tá? Aquela parte. Às vezes a gente gosta de dizer que tem gente que não tem massa cinzenta, né? E um dia eu estava, eu vendi pães uma vez na minha vida, já fiz muito pão, e já saí, eu tinha meus fregueses certos de entregar os pães. E um dia eu estava aqui andando com uma sacola cheia de pão, era cheiroso, os pães cheiravam, pastor, era pão integral, e eu gostava muito de fazer meus pães. E eu saí aqui com a sacola cheia de pão, e fui atravessar uma rua e tinha umas vacas. E as vacas também gostaram do cheiro do meu pão. Meus irmãos, as vacas vieram direitinho para a minha sacola. E eu não estava vendo assim tanto, porque eu estava parada, mas eu vi o chifre da vaca roçando a minha perna. Quando eu virei, olhei aquela vaca aqui, saboreando, cheirando meu pão. Toda aquela cadeia, o meu hipocampo me levou uma coisa terrível. E eu saí disparada. Tinha uma vendinha assim de lanches. Eu pulei o balcão com sacola e fiquei lá dentro. E o vendedor dizendo: o que é isso? O que é isso? Eu digo: aquela vaca quer comer meu pão. Eu não sei como eu subi o balcão, eu não sei como eu não derrubei aqueles pães, mas ninguém é igual a ninguém. Tem gente aqui que não tem medo de vaca? Não tem medo? Olha só. Mas por que eu tenho? Por que eu tenho medo de vaca? Por que minha filha tem pavor a barata? Por que é que tem gente que tem pavor a escuro? Uma vez, trabalhando na pediatria, uma criança que sofreu de abuso, nós não podíamos desligar as luzes. Ela tinha medo terrível do escuro. As outras crianças ficavam incomodadas com as luzes acesas. As mães iam lá no posto de enfermagem reclamar porque ninguém apagava a luz. As crianças não tinham medo do escuro, mas havia uma que tinha pavor ao escuro. E quando ela dormia, finalmente, a gente desligava a luz. Se ela acordasse de noite, com aquela escuridão, ela entrava em desespero. Por que o escuro era tão traumático para aquela criança? Que estava ali internada por causa de um abuso físico. E ela vai levar esse pavor para o resto da vida. Ela vai levar essa experiência para o resto da vida. Esse é o grande desastre do abuso e da violência. Aqui, na página 374 desse livro, diz que esse Fred, da Universidade de George Washington, insiste que as influências de natureza e do ambiente são tão interligadas que é impossível separá-las. Tome-se como exemplo uma criança extremamente agressiva. Ela é assim porque herdou certo tipo de gene ou porque vive num ambiente familiar que induz ao desamparo e à violência? Uma criança agressiva é agressiva porque herdou agressividade ou porque ela vive num ambiente de violência? Os dois fatores correm juntos, pois uma criança que se sente desamparada
grita ou bate em seus pais, está apenas testando seus limites. Se em retorno, usualmente recebe também uma agressão, porque a negociação não ocorre, pode ter herdado esse comportamento. Os pais são agressivos. Mas esse comportamento se reforça na resposta agressiva que recebe e se perpetua. Não dá para separar, a maioria das vezes, segundo esse cientista, os genes com o ambiente. Mas, por analogia, nós podemos vir, lendo pelo contrário, ela pode ter herdado esse comportamento, mas ele se enfraquece na resposta branda que recebe e se modifica. Poderíamos dizer assim? Porque existe uma certa plasticidade. Mas esse livro, ele fala que a criança, desde quando é gerada até os 3 anos, é o seu momento crítico para determinar essas conexões. Se tem algum estrago que se possa fazer numa pessoa, esse estrago está nesse período de vida. Então ele termina dizendo assim, nesse livro, essa parte que eu quero ler para os irmãos: a conclusão mais importante que se pode chegar, com base nos recentes estudos que integram a análise do comportamento com a função cerebral, é que, mesmo para o bebê portador da pior gênese, capaz de transmitir, determinar-lhes uma doença genética, com ou sem envolvimento do sistema nervoso, como o autismo, como a epilepsia, cuja origem estaria na interferência do processo de migração neuronal, esse processo de transmissão nos neurônios, uma experiência interativa segura, empática e de efeitos positivos pode fazer grande diferença no desenvolvimento. Amém por isso? Amém por isso? Da mesma forma, um bebê dotado dos mais perfeitos genes, que interage de forma assintônica com seu cuidador, pode desenvolver distúrbios que vão desde simples inadequações até a psicopatologia. Então, o gene determina alguma coisa, mas as experiências que esse bebê vai viver determina que ele será como adulto, todo o seu perfil. Resumindo esse livro, eu gostaria de dizer que a síntese desse livro é: o bebê que fomos jamais morre em nós. As raízes da violência deverão ser procuradas na perinatalidade e não nas dificuldades perinatal que aparece relativamente. Ou seja, uma criança violenta, as causas daquilo não devem ser procuradas apenas no ambiente, deve ser procurada também na vida intrauterina. Que coisa! Segunda coisa que eu pude tirar da síntese desse livro: os bebês precisam de uma história para se construir. Os bebês têm necessidade de uma história que não seja somente biológica ou genética, mas uma história relacional, co-construída entre o adulto e a criança. E a terceira coisa: as crianças têm direito à infância. Quando eu era criança, nós éramos muitos. Nós éramos 15 filhos. Ninguém quer mais ter 15 filhos, né? E quando chegava no final de semana, meu pai era comerciante, aqueles pequenininhos, aqueles que faziam mais barulho, o papai juntava todos. Ainda hoje eu me lembro da garrafa d'água que a minha mãe enchia, de cor amarela. E botávamos todos dentro do carro. Papai saía com uma redinha, como bom cearense, e íamos procurar um lugar
Nós morávamos na cidade. E eu me lembro que era um lugar que a gente chamava o nosso cantinho. Quando chegava no domingo, era o dia que meu pai saía com a gente, ele nos juntava todos. Vamos para onde, papai? Para o nosso cantinho. E ali o papai montava uma rede e nós ficávamos soltos. E você quer saber, pastor? Não tem coisa que me faça mais bem-estar hoje do que ver uma árvore e uma sombra. Eu amo de paixão a árvore e sombra. Eu tenho um pedacinho de chão lá no Goiás. Eu tenho loucura por plantar. E eu fico impaciente porque elas não estão grandes, porque eu não tenho sombra ali. Mas como eu prefiro estar debaixo de uma árvore a estar em Nova York, meu marido sabe disso. Pode ser no Central Park, tem muita árvore, né? Mas se tem uma coisa que me faz bem, é uma árvore e uma sombra. Porque me lembra meu pai, me lembra minha mãe, me lembra uma garrafa d'água, me lembra a liberdade, me lembra uma rede. E o contrário é assim, meus queridos. O contrário é assim. Muitas vezes os nossos filhos têm experiências desagradáveis. E liga isso a alguma coisa. Eu me lembro quando minha filha era pequena, eu estava alinhavando a barrinha de uma roupa. Coloquei ela ali no cantinho e coloquei uma tesourinha dessas que criança pode usar e fiquei lá alinhavando. E a minha filha insistia, puxava a minha roupa, queria a minha agulha, queria fazer o que eu estava fazendo, queria aquele objeto perigoso e pontiagudo. E eu fiquei impaciente, fiquei muito impaciente. Aí eu me sentei assim do lado, peguei ela, sentei no meu colo, peguei a agulha, entreguei para ela. Eu disse: você vai se machucar, você vai se ferir. A mamãe não queria isso, mas você vai pegar nessa agulha. E ela foi. Não demorou muito, a espetada. Antes que ela chorasse, eu já estava chorando por ela. E eu com medo que ela passasse a ter trauma de agulhas, porque uma boa moça tem que saber lavar umas barrinhas de vez em quando, né? Tem? Eu disse para ela: da próxima vez você vai fazer melhor. Mas agora não. Agora é perigoso. E como toda mãe faz, bateu o dedinho dela na minha boca e lambei o sanguinho dela. Deus às vezes faz isso com a gente. O problema da nossa impaciência com as nossas crianças é porque nós temos um bebê imaginário, um bebê fantasmagórico na nossa cabeça, o filho perfeito, que vai ser do jeitinho que eu quero, obediente. E quando ele não é assim, quando o nosso bebê imaginário não é igual ao nosso bebê real, muitas vezes nós perdemos o controle, paciência. Nós precisamos enterrar o nosso bebê imaginário. Nós precisamos desse luto, senão nós vamos sempre perder a paciência. Os nossos filhos são reais. Não é aquele bebê fantasmagórico que nós idealizamos, perfeito, porque nem nós de fato somos. A Bíblia diz que Enoque, depois que gerou a Matusalém, andou com Deus. E o Espírito de profecia diz que ele, no cuidado com o seu bebê, foi direcionado para o cuidado de Deus. Cuidando do seu bebê, ele pode sentir como Deus cuidava dele.
Essa é a grande questão. Tem um texto que eu acho meio esquisito, pastor, mas eu consegui conciliar na minha mente. É um texto de Paulo em 1 Timóteo. Ele diz assim: cuidado, as mulheres, elas são fáceis de se enganar, porque foi Eva que foi enganada, não foi Adão. Mas quando a mulher tem filho, ela se salva. Por que será que Paulo diz que a mulher se salva com a maternidade? Ele que tinha dito que a salvação vem pela fé e não pela maternidade. Por que será que Paulo disse isso? Porque não tem uma experiência mais forte e profunda que a maternidade traz, quando nós vemos nos nossos filhos a desobediência, a rebelião, e nos lembramos do que foi feito no paraíso. A rebelião de Adão e Eva, a dor que o seu filho causa a você quando é rebelde, ingrato e desobediente, foi a dor que Deus sentiu no paraíso. E se a maternidade leva você como a paternidade levou Enoque, então nós andaremos com Deus 365 dias. A Bíblia diz que depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus e viveu 365 anos. Viveremos 365 dias. Sabe, meus queridos, resumindo um pouco mais, quero resumir. A violência, ela tem várias manifestações. O abuso físico, a violência doméstica. Duas coisas que ninguém, a maioria aqui pode não saber, mas a negligência é abuso físico, é abuso, e a superproteção é abuso. A negligência e a superproteção. Tem uma palavrinha nova aí, o bullying. É uma forma de abuso. Eu tenho até o conceito dele aqui, eu gostaria de ler. Ele diz aqui que o bullying é uma palavra inglesa, a palavra difícil de traduzir, mas ela pode ser traduzida como valentia, como violência. Tem um jogador, um lutador profissional, MMA, que o apelido dele é The Bully. Ele é famoso porque ele nocauteou em 9 segundos. Ele é o dono do nocaute mais rápido no MMA. 9 segundos. E o apelido dele é The Bully, o valentão. Eu não sei como é que já tem gente que assiste isso. É terrível. Mas o bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física, psicológica, intencional e repetidos, praticados por um indivíduo, causando dor e angústia, sendo executados dentro de uma relação desigual de poder. Quando eu era estudante acadêmico, eu estagiei em um hospital psiquiátrico. E uma das tarefas que foram dadas para nós era procurar ter um contato com um paciente portador de uma psicopatologia e, através dos sintomas que ele manifestasse, das reações, das respostas, a gente sugeria um diagnóstico de psicose. E me foi dada uma garota. Na época eu tinha 18 anos, 19, por aí. E essa garota deveria ter a mesma idade. E eu, aqui com as anotações dela, eu perguntava as coisas para ela. Você gosta daqui? E ela com a cabecinha baixa. Um quarto terrível, meus queridos. Terrível. Você podia, os cabelos desgrenhados, um olhar perdido. A gente via piolhos andando por ela, descendo pelos cabelos. Era uma cena que eu jamais esqueci isso na minha vida. E ali tinha uma garota da minha idade. Eu, todo
redes neurais em situação normal, e aquela garota totalmente desorganizada. E eu precisava de alguma coisa para escrever, para fazer minha tarefa, para fechar aquele diagnóstico, ou para dar uma sugestão daquilo. E eu perguntava: quando é que você recebe visitas? Qual é o alimento que você mais gosta? Quando é seu aniversário? E ela ficava lá, de olho baixo. Aí então eu perguntei: como é o seu nome? Escuta, olha para mim, me diz o teu nome. Ela levantou o olhar pela primeira vez, olhou para mim e disse: diabo. Eu nunca pensei que eu estivesse diante de uma possessão. Nem me passou pela cabeça. Na minha cabeça, aquele era um paciente psiquiátrico. Aí eu disse: não. Quem foi que disse a você que você se chama diabo? Aqui está escrito que você se chama fulana de tal. Ela disse: não. A minha mãe me disse que eu sou diabo. A minha mãe me disse. Essa criança, essa moça, construiu a sua história ouvindo isso da sua mãe. Essa é uma violência doméstica, psicológica. A violência psicológica, também designada como tortura, ocorre quando o adulto constantemente deprecia a criança, causando-lhe grande sofrimento mental. As ameaças de abandono também podem tornar uma criança medrosa. Cuidado quando a gente não sabe, mas quando a gente diz assim: se você não vier, o bicho-papão vai te pegar. Isso é violência, meus irmãos. Bicho-papão vai te pegar, é violência. Até eu descobrir que isso é mentira, é violência. Mas enfim, o livro Nossos Olhares, Novos Olhares, coloca os 3 anos de idade como determinante para toda uma vida. Mas para a palavra, para aqueles que em nosso meio tenham sofrido abuso e violência, a palavra de Deus nos apresenta um Deus que trabalha com a plasticidade dos nossos neurônios. Hoje é sábado, é dia de redenção. E é isso que eu quero trazer para os meus irmãos. A mensagem de redenção. Mensagem de redenção. Ele pode reconstruir os caminhos neurais adequados. Ele sabe nossa história, nossos nomes. Aquele que conhece todas as estrelas e chama pelo seu nome, conhece a nós. Se nós, porventura, aqui, alguém que tenha sofrido abuso e violência, Deus pode reconstruir a sua história. Deus pode refazer. Deus pode refazer. De que jeito? Ainda que esse livro diga que é só os 3 anos. Deus pode. Porque Ele mudou o nome de Abrão e Abraão. Ele mudou o nome de Sarai e Sara. Jacó e Israel. Saulo e Paulo. Simão Barjonas e Pedro. Não importa o nome que os nossos pais tenham dado para nós, ou a história que eles venham nos infligir, Deus pode refazer. Essa é a mensagem que eu quero trazer. Deus pode reconstruir a nossa história. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê sabedoria para lidar com os nossos filhos reais. Deus nos ajude a sepultar os nossos filhos imaginários, a viver esse luto e com ele trabalhar pelos nossos filhos na plasticidade dos neurônios, na sabedoria. Cuidado, Lígia. Você sabe que o seu bebezinho
os 4 meses de vida, 20 semanas, já escuta essa voz, esse teclado que você digita aí, essas notas, os batimentos cardíacos dele aceleram. Já sabe qual é a sua voz, a voz do Marcos, e ela vai, quando nascer, já está tudo lá. Você sabia que se você comer alho, o seu líquido amniótico vai cheirar alho, e o bebê vai saborear, e quando ele nascer, que ele sentir cheiro de alho, vai amar a sua comida. Isso é verdade, está escrito aqui. Por isso é que a senhora White diz no espírito de profecia que a maternidade é importante para o céu. Porque se o seu bebê vai apreciar o alho que você tempera a sua comida, o seu bebê vai apreciar a bebida, o cigarro, a droga, porque vai estar tudo aqui conectado à sua memória. É preciso pensar 2 vezes, minhas moças da nossa igreja, 2 vezes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus dê sabedoria às nossas mães e aos nossos pais.